Olha, foi sancionada pelo governo federal a lei que regulamenta um hábito nacional, a gorjeta. Agora, o trabalhador de bares e restaurantes vai ter o percentual da gorjeta registrado na carteira de trabalho. Mas olha, uma parte deste dinheiro vai ficar com o empresário para pagar encargos. Quando o atendimento é bom, vira até lembrança de viagem. Comida bem servida, bebida gelada no copo e, claro, o sorriso no rosto. Aí, como agradecimento, vem a famosa gorjeta. Mas volta e meia surge a dúvida. Será que esse valor é repassado ao garçom? Nós, consumidores, pagamos, mas a gente não sabe o destino do dinheiro. Apesar de muitos hotéis, bares e restaurantes já incluírem os 10% na conta, a gorjeta é opcional e isso continua valendo. O que muda é para os empresários. Agora é lei. Eles vão ser obrigados a repassar a gorjeta e também anotar na carteira de trabalho e no contra-cheque, além do salário fixo, esse percentual da gorjeta. Ele vai sair da informalidade em relação à remuneração dele, ele vai poder demonstrar uma renda maior do que aquela que hoje ele percebe, que muitas vezes é paga por fora. Então, existem diversas vantagens que são, principalmente, tornar isso, essa relação mais segura para os dois lados. Com a lei agora, mostra que tem que repassar aquilo que é de direito dos trabalhadores. E com isso também, ele também tem uma garantia na sua aposentadoria, na sua indenização. Isso é muito importante. O empresário vai poder retirar de 20% a 33% do valor da gorjeta para pagar encargos sociais, previdenciários e trabalhistas. Para eles, a lei traz segurança jurídica. Cada parte entendia da sua própria forma. Então, a Justiça do Trabalho entendia de uma forma, o Ministério Público entendia de outra forma, o sindicato de outra forma e o empresário de outra forma. Então, a insegurança era total. Denise já trabalhou em lugares onde a gorjeta não era repassada, mas isso ficou no passado. A única coisa que ela não deixa para trás é esse sorrisão na hora de atender os clientes. Sempre muita simpatia aí. Os clientes como é que ficam? É toda hora uma foto, é toda hora um atendimento. Então merece a gorjeta, né? Bom, com certeza. Com certeza, sorriso e simpatia fazem toda a diferença. A gente segue falando sobre esse assunto aqui no estúdio com a presença do nosso convidado, o juiz doutor Danilo Gaspar. Olá, doutor, bom dia, tudo bem? Bom dia, Ricardo, bom dia, Taíque. Bem-vindo, satisfação tê-lo aqui mais uma vez. Nós vimos aí, né, a gorjeta passa a ser regulamentada, né? A gorjeta, a gente lembra que, embora não fosse registrada em carteira, para muitos profissionais era uma espécie de complementação do salário, da renda. Acabava sendo uma forma de complementar. O que muda objetivamente a partir de agora, doutor? De fato, a natureza da gorjeta em si ela continua a mesma, ou seja, a gorjeta é um pagamento feito por um terceiro ao empregado de algum empregador como forma de agraciar aquele bom serviço prestado. Essa realidade do pagamento da gorjeta ela sempre existiu no mundo do trabalho e sempre teve uma natureza fixada tanto pela CLT quanto pela Justiça do Trabalho de remuneração, de modo que ela, somada àquele salário pago diretamente pelo empregador, refletia para o cálculo de alguns encargos trabalhistas, sociais e previdenciários. Nesse particular, ela se manterá da mesma maneira. Há, por parte dessa lei, no entanto, alguns elementos que buscam dar algum tipo de maior segurança, tanto para o empregado quanto para o empregador, com relação aos valores, ao pagamento e ao cumprimento dessa legislação. Só para ficar claro, os 10% continuam valendo? É opcional ainda para o consumidor pagar a gorjeta? A gorjeta, Taíque, ela pode ser paga de duas maneiras. Ou ela é paga de forma espontânea pelo cliente, o cliente chega em alguma loja, em algum restaurante, não é algo restrito de restaurantes, mas é muito comum, é claro, em restaurantes, mas em qualquer local no qual o cliente seja bem atendido, ele pode pagar àquele trabalhador uma gorjeta, é a chamada gorjeta espontânea. Mas é possível também que a gorjeta ela seja cobrada na nota do produto ou do serviço. É o que acontece comumente com os 10% do restaurante. Então, nesse particular, o percentual a ser pago pelo cliente, ele é decidido pelo próprio cliente, mas nada impede que o empregador cobre na nota do produto ou no serviço aquele percentual a título de gorjeta. Agora, quando o cidadão, enfim, né, o consumidor paga a gorjeta individualmente, a uma pessoa, a um profissional, esse valor vai para aquela pessoa, esse valor não vai ser rateado. A gorjeta, Ricardo, ela sempre foi um valor a ser destinado ao trabalhador e continua sendo. A grande mudança nessa lei, nessa oportunidade, é o fato de que ela prevê uma retenção de um percentual ou de 20% ou de 33% pelo empregador para pagamento desses encargos ou parte deles, trabalhistas, sociais e previdenciários. E a própria lei prevê a possibilidade de
Uma vez sendo pago diretamente ao empregado, a gorjeta, você chega no restaurante, Sim, você pega o dinheiro. isso é muito comum, muito né? comum, entrega diretamente ao empregado. Mesmo assim, nesse pagamento direto, vai ser possível ainda, é facultado ainda ao empregador reter aqueles percentuais ou de 33% ou de 20%. E como é que esse acordo vai ser feito para essa divisão dos 20% ou dos 33%? É a própria categoria que faz? A possibilidade ou a previsão do percentual depende do regime de tributação ao qual está vinculado o empregador. Se o empregador estiver vinculado a um regime de tributação diferenciado, como, por exemplo, o Simples Nacional, esse percentual de retenção é de 20%. Caso haja um regime de tributação normal, esse percentual é de 33%. Doutor Danilo, por que eu coloquei essa questão do rateio, né? Porque o trabalhador, o profissional, ele pode dizer, não, mas a gorjeta foi dada a mim, a minha pessoa. Embora exista a regulamentação, ele pode argumentar isso para não ter necessariamente que dividir esse valor? Nesse particular, Ricardo, a lei ela prevê expressamente a faculdade do empregador, mesmo na possibilidade do cliente pagar a gorjeta diretamente ao empregado, da retenção ser feita nos mesmos moldes quando a gorjeta é paga diretamente na nota. Quem descumprir essa regulamentação, o próprio garçom que recebe o dinheiro, mas vai ter que dividir, ele pode pagar alguma multa, ele pode ser punido? Há uma previsão na lei, Taíque, do pagamento de uma multa, mas por descumprimento por parte do empregador. Ou seja, quando o empregador vier a descumprir alguma das regras previstas nessa lei, ele terá que pagar uma multa em favor do trabalhador relativa a 1/30 do valor da média dessas gorjetas recebidas por dia de descumprimento. E essa lei, em caso de reincidência, essa multa, perdão, em caso de reincidência, ela vem a ser triplicada. Agora, alguns estabelecimentos, alguns donos de estabelecimentos, exatamente por conta de uma confusão que às vezes era gerada por conta da gorjeta, acabaram extinguindo isso do estabelecimento. Isso é permitido por lei ou não? Essa questão, Ricardo, é bem interessante. Ela foi também trazida pela lei agora. Antes disso, de fato, não havia uma regulamentação específica sobre esse tema. A partir de agora, caso o empregado receba gorjetas ao longo de um período de 12 meses, gorjetas que são cobradas pelo empregador, sim, caso o empregador venha a suprimir, venha a retirar essa cobrança, o empregado terá o direito a incorporar a média que ele recebeu de gorjeta nos últimos 12 meses à sua remuneração, de modo que o empregador vai retirar a cobrança, mas o empregado continuará recebendo essa média dos valores das gorjetas. Recebemos hoje aqui no estúdio do Jornal da Manhã o juiz Dr. Danilo Gaspar falando, portanto, sobre esta, digamos, nova lei da gorjeta. Doutor, obrigado. Bom dia pela presença. Eu que agradeço mais uma vez. Boa quarta-feira a todos.